muito bom dia, meus amigos. Começa agora o programa Mercado Futuro. Hoje a conversa vai ser importante porque a conversa de economia mexe com o bolso de nós todos, né? Saber como é que o país vai, como é que o mundo vai, porque esse período aí, ainda pandêmico, porque aqui no Brasil a coisa ainda está complicada, mas tem alguns países que já estão se recuperando. Vamos tentar entender como é que a economia deve seguir daqui para frente, né? Vocês estão vendo ao meu lado um economista, professor, conhecido do programa e conhecido de vocês, Roberto Luiz Troster, aquele homem que sabe tudo de economia. E o Troster é uma pessoa que, para minha alegria, ele é sempre muito bem-humorado. Isso é importante. Sempre é importante você ter um astral mais para o bem-humorado do que para o baixo astral deprimido. Troster, prazer em revê-lo, apesar de ser assim, a distância, não muita distância, eu acho que, pelo que você falou antes de começar a entrevista, nós estamos aqui a uns 4, 5 quilômetros de distância um do outro, mas tem vários assuntos que eu quero conversar com você. O primeiro é sobre uma dica que você mesmo deu, sobre essa questão das commodities. As commodities, por exemplo, as agrícolas e o minério, principalmente, estão com uma alta surpreendente e até onde eu enxergo, pelo menos na área de agrícolas, não vejo mudança nesse cenário. O que está provocando isso? Você tem uma ideia disso? Bom, são duas coisas, né? A primeira é a recuperação da economia. Quando aumenta a demanda de tomate, sobe o preço do tomate, aumenta a demanda de commodities, aumenta o preço. O mundo inteiro e as commodities que o Brasil exporta, especialmente alimentos, aumentam uma taxa maior por conta da inclusão, especialmente da inclusão que a China está fazendo. Então, isso aumenta muito. Os Estados Unidos também, complementando essa demanda da China, vão crescer mais. A expectativa já quem projeta até 6,5% de crescimento do PIB, com muita distribuição de renda, com muita renda aos mais pobres. Isso é mais demanda por matérias-primas. Então, isso, por um lado, pressiona os preços, né? Mais demanda, quer dizer, pela mesma tonelada de minério de ferro, de soja, o Brasil recebe mais dólares, o que é muito bom. A segunda coisa é a questão que a taxa de juros americana está muito baixa. Juros baixos, o custo de carregar estoques de commodities fica baixo. Então, taxa de juros baixa, preço de commodities em alta. E terceiro, tem um pouco de um efeito de desvalorização. O dólar está perdendo valor frente a outras moedas. Então, em dólares, os preços estão aumentando mais do que se você fizesse uma cesta de moedas, os preços avançariam um pouco menos, né? É isso que está acontecendo no mundo, né? No mundo inteiro, né? Isso acaba vindo... tem que bater palmas para o Brasil, isso é muito bom. Aqui dentro também você teve uma desvalorização cambial muito grande, então o setor agrícola, apesar da pandemia, saiu muito beneficiado. Tem até um ditado que diz que na crise uns choram, outros vendem lenços, né? Então o setor agrícola está vendendo lenço, né? E escuta, eu li esses dias aí, até os comentários que eu ouvi foram muito engraçados, mas eu li que não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com nossos irmãos argentinos. Proibiram a exportação de carne. Isso não é uma coisa meio maluca, Troça? Não tem nada a ver com o que eu tinha planejado falar com você. Mas quando aumenta o preço, que é o motivo que é alegado na carta do presidente Fernandes, se não me engano, aumenta o preço, você proíbe exportação, isso dá algum resultado? Bom, baixa o preço interno, né? Esse é o objetivo dele. Mas um jeito burro de baixar o preço interno, né? Porque você resolve um problema agora para criar um problema muito maior lá para frente, né? Então, literalmente, você corta a exportação de carne agora, muitas pessoas falam, não vou mais investir em carne aqui na Argentina, e vai embora. Dizem que o melhor ministro da agricultura do Paraguai é o
é o presidente Fernandes. Muitas fazendas estão se mudando para o Paraguai, vamos produzir no Paraguai, ou no Uruguai, ou no Brasil. Então, cansa esse tipo de política, né? Tem um problema sério que eu até estava verificando, mas não tive ainda nada concreto. Porque os grandes frigoríficos mundiais, 3 pelo menos são brasileiros, né? JBS, Marfrig e Minerva, eles têm frigoríficos no Paraguai, então eles vão, no Paraguai, na Argentina, eles vão se atrapalhar um pouco sem poder exportar, porque é tipo carne de exportação, principalmente na Argentina. Bom, vamos falar um pouco de Brasil, vai. Como é que você vê a situação da economia brasileira? Nossa atual política econômica pode ser classificada como liberal? Não, de jeito nenhum. Assim, só se autodenominar liberal não torna alguém liberal. Só me autodenominar atleta não me dá saúde, né? Quer dizer, tem que fazer mais. No caso específico, você tem, por exemplo, em ranking de competitividade de empresas, Brasil está em 124º lugar. É mais difícil fazer negócios aqui do que fazer na Somália até, do que no Chile, do que no Uruguai, do que muitos países. Quer dizer, então, restrições, burocracia. Só para dar um número, em média no mundo, as empresas gastam 200 horas para preparar impostos, para pagar impostos, guias. Aqui, você demora 1.500 horas. Não faz sentido. Se você me contratar para uma consultoria, eu vou ter que pagar 5 impostos, né? 4 federais, quer dizer, para o mesmo governo federal, eu pago 4 impostos diferentes. Faz sentido? Quer dizer, devia ser um imposto só, que incluísse tudo, né? Então, é muito complicado. Agora, por exemplo, com o auxílio emergencial, você tem 5 bancos com grandes redes nacionais, né? O que tinha menor rede, que era a Caixa, é o que ficou com exclusividade do auxílio emergencial. Em vez de fazer uma análise custo-benefício, quem faz mais barato, mais rápido, Caixa pegou tudo. Faz sentido isso? Quer dizer, muita gente, milhões de pessoas, tiveram que abrir outras contas por conta disso. O câmbio, né, essa política cambial, né, de controlar o volume de reservas, é uma política mercantilista, não é uma política liberal. Então, o discurso liberal tem avanços nesse governo, algo que tem que ser reconhecido e aplaudido, mas tem muitos retrocessos, né? E que também tem que ser analisados. É um país que, assim, um governo que está aquém do seu potencial, né? Eu tenho acompanhado muito, até por influência tua, eu tenho entrado quase que diariamente no site do Banco Central do Brasil, para ver Copom, para ver... tem lá uma série de publicações e tal. O site me parece bem legal. Esse governo, o Banco Central teve a independência aprovada, não é isso? Isso Sim. Muda alguma coisa na política monetária, fiscal, não? Não. Isso era um problema há muitos anos atrás. Hoje o Banco Central é autônomo, né? Hoje o governo Dilma, ele foi um pouco independente, né? Mas conta a história, né? Que, não sei se é verdade ou não, que logo que foi estabelecido o Banco Central, o primeiro presidente era independente. Aí ele peitou o presidente e tiraram ele. É uma independência controlada, digamos assim. Né? Mas não faz muita diferença. Quer dizer, hoje o Banco Central é respeitado com Armínio, com Gustavo Franco, sempre foi respeitada a autonomia do Banco Central. Então, é um mundo que melhora muito pouco, né? Não sei se vale a tinta nesse momento. Tem que ser na prática, não na teoria, né? 2 coisas que eu queria entender. Uma que você, nos outros programas, você falava muito do atraso e da antiguidade da lei cambial brasileira, né? E ela foi alterada.
E outra coisa que eu queria te perguntar, mas eu vou dar um intervalinho agora, fica para depois, é esse tal de Pix. Eu queria saber que direito que é esse negócio. Mas vamos ao intervalo. Eu converso com o economista Roberto Luiz Trosta, ele é professor e economista. Nós voltamos já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o professor economista Roberto Luiz Trosta, sobre economia, evidentemente. O Brasil, eu te fiz duas perguntas antes do intervalo, o PIX e a nova lei cambial. A nova lei cambial é melhor que aquela de 1901, 1900 e alguma coisa, e esse PIX aí, o que muda? Eu, por exemplo, nunca usei, não sei se você usa, eu queria saber o que você acha disso. Bom, então vamos lá. A lei cambial melhora, é um avanço, consolida muitas normas, é uma melhora sim, mas é pouco, né? Você pode ser mais radical, sabe? Poder ter conta em dólar. Por que, por exemplo, um exportador do agro tem que fazer hedge na B3? Podia comprar os dólares, muito mais fácil. Ou se importa, podia ficar com os dólares. Ele exporta em dólares, compra insumos dolarizados, por que ele não pode ter conta em dólar? Né? Por que eu posso... Você quer ter turismo aqui no Brasil, mas aí você reprime o uso de divisas estrangeiras. Quer dizer, você tem que definir sua vocação. Então, nesse sentido, melhora um pouco, é mais simples, diz que vai fazer a conversibilidade, uma série de coisas, mas ainda continua uma lei burocrática e complicada. Então, se eu vou fazer um pagamento para alguém no exterior com Bitcoin, eu faço isso instantaneamente. Vou na corretora, e já passo. Se eu vou fazer em dólares, né, ou em euros, aí tem que fazer cadastro, uma série de coisas. Quer dizer, totalmente anacrônica essa regulação, né? Então, você tem que melhorar. Está melhor do que anterior, mas está aquém ainda, tem muito espaço para avançar. A segunda coisa, o PIX, é o seguinte, hoje você sabe o que é uma TED, né? Sim. Então, como funciona uma TED? Você vai no teu banco, você fala para o teu banco, ó, passa tantos recursos para o Troster. O banco pega os recursos, passa para uma câmara, tira da minha conta, põe na câmara de compensação, tira da tua conta, eu sei que me paga, né? Tira da tua conta, põe na câmara, ele põe na câmara de compensação, meu banco recebe os recursos e põe na minha conta. Isso é uma operação, dependendo do banco, da hora, etc., que demora, às vezes, alguns segundos para estar pronta, né? Isso funciona bem desde 2002, perfeito. Aí o Banco Central fez um sistema diferente, um sistema em que a conta fica no Banco Central, aí ele tira o dinheiro da minha conta no meu banco, tira da conta do teu banco e passa para minha conta assim, com o aplicativo. Eu só digito um número, se você está cadastrado no Pix, você só digita esse número, já identifica o banco, a pessoa e já faz a transferência, né? Não tem custo e funciona 7 dias por semana. O que tem de bom, o que tem de ruim isso? Bom, quanto mais rápido e mais barato, melhor. Pix é de graça. Só que tem custo, esse sistema tem custo. E quem paga esse custo é o Banco Central. E quem paga o custo do Banco Central é Antônio Resch e Roberto Troster. Então, sabe, não cobrar não quer dizer que seja sem custos, né? Sem preço. Então, essa é uma vantagem. A segunda é que o Banco Central sabe cada pagamento que você faz. Então, ele sabe quanto que você gastou na loja de vinho, quanto que você gastou em gravata, quanto que você gastou em livros. Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Que o Estado tem esse controle. Eu tenho minhas restrições a isso, né? Tem gente que acha que é bom, tem outros que não acham tão bom um Estado tão atuante. E por que tem que ser o Estado e não podia ser uma instituição privada organizando isso, né? Eu tenho ouvido falar muito em duas coisas, em teto de gastos
com relação ao Brasil, né? Dívida pública, não sei se a dívida pública vai passar de 100% do PIB, alguma coisa por aí. O Brasil está à beira do abismo, Tosta? Está caminhando para o abismo, né? Quer dizer, não está na beira ainda, mas se não mudar, vai. Então, só dar um exemplo. Não tem dinheiro para fazer o censo de IBGE, mas tem 30 bi para emenda parlamentar impositiva. Se gasta, por exemplo, o Brasil tem uma fábrica de caças e gasta 16 bi num caça supersônico. Eu não entendo por que ainda. Você tem caças nacionais, você tem que importar caças. Eu imagino que tem algum plano de invasão da Guiânia que vai invadir o Brasil. A Força Aérea da Guiânia vai atacar o Brasil, por isso que precisa dos caças, mas não acho outra explicação para isso, né? E é triste, né? O Brasil tem tanto potencial e está fazendo os mesmos erros de volta. Desde o Império, o grande erro, gasta no que não precisa, depois não tem o que precisa, né? Tá, e esse negócio de teto aí, isso aí está resolvido, não está resolvido? Está, assim, equilibrado, com uma série de detalhes e coisas. Por enquanto está administrável, né? Mas tem que mudar mais radicalmente, sabe? Muitas coisas, o volume de reservas internacionais, baixa esse volume, isso vai ajudar com dólar e vai ajudar com dívida bruta. Toda a estrutura de gastos do Brasil está dada pela Constituição de 88. Em 33 anos mudou muito o Brasil. Por que temos que ter a mesma estrutura de gastos, a mesma estrutura de impostos? Temos que começar a mudar isso. Gastos no funcionalismo. Por que a gente tem o que a gente gasta e como é que a gente gasta? Você vê, faltam algumas coisas essenciais e sobram outras, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais nisso. Que tipo de Brasil que a gente quer, em que a gente vai gastar, em que a gente não vai gastar. E a dívida é um problema. Quanto mais dívida você tem, mais recursos você usa para pagar a dívida e menos recursos você usa para... menos recursos você tem para outras coisas, né? Para investimentos, etc. Me conta uma coisa, a meta de inflação, isso é importante, o Brasil vai estourar a meta em 2021, porque agora nós estamos na crise, né, na inflação das commodities, entre outras as agrícolas, né, que arroba do boi 300 e tantos reais, milho 100 reais, soja 180 reais. Nós vamos acabar estourando a meta esse ano? Isso é complicado? É importante? A meta é para você seguir, quer dizer, na hora que começou a subir a inflação acima da meta, é a hora que você tinha que fazer para subir a taxa de juros. Demorou muito, o dólar subiu muito, agora tem que correr atrás do prejuízo. Ele demorou para reagir, né? Mas então, agora a taxa de juros está subindo, já está 3,5%. Eu acho que vai chegar, essa é a minha opinião, pô, quero ouvir a tua. Eu acho que vai chegar no fim do ano uns 5 e pouco. Bom, é melhor reagir do que não fazer nada. Mas mesmo assim, o ponto não estamos avançando com a velocidade que a gente pode. O Brasil tem muito potencial e não está aproveitando esse potencial, né? E esse é o ponto. Segundo, a gente está preocupado com a meta de inflação desse ano, a gente devia estar se preocupando. E o Brasil daqui a 10 anos, que tipo de Brasil que vai ser? Empresas indo embora para o Paraguai, a Ford foi embora, foi para a Argentina. Quantas empresas, não só as empresas que vão embora, mas as empresas que não vêm para cá. Isso é muito ruim, quer dizer, nós estamos perdendo o trem da história, desnecessariamente. Temos recursos humanos, capacidade empresarial, minérios, clima, temos tudo para ser um grande país. E não estamos avançando, né? Bom, nós vamos a um outro intervalo, Troster, e depois do intervalo eu queria te dizer uma coisa. Eu estou impressionado com os trilhões que o senhor Joe Biden
vai jogar na economia americana. E, segundo ele, quem vai pagar são os mais abonados, quem tem mais dinheiro. Mas isso depois do intervalo. Converso com o economista Roberto Luiz Trost, professor, falando aí, dando um quadro geral da economia, alguma coisa mundial, alguma coisa do Brasil. Nós voltamos já já. Bom, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa é com o professor economista Roberto Luiz Troster, que vocês já conhecem, pelo menos aqui do programa. O Troster também escreve artigos, pelo menos vejo em 2 jornais, 2 importantes veículos. Um é o Estadão, outro é o Valor Econômico. Ele escreveu sobre um com o título Tragédia, que está imperdível. Bem, Troster, esses trilhões todos, isso aí não vai causar, tanto nos Estados Unidos, parece que a Europa também vai jogar dinheiro lá. Não tem muito dinheiro, o mundo não está muito líquido, isso não vai provocar inflação? Vai provocar inflação, com certeza. A questão é quanto e se é administrável e se o custo de um pouco mais de inflação vale o custo de um pouco de menos desemprego. Essa é a questão. Ele tem um programa bem focado, quer dizer, auxílio para os mais pobres, infraestrutura, acabar com a discriminação de gênero, de raça, um programa de tirar metade das crianças da miséria nos Estados Unidos. Então, ele tem um programa ambicioso do ponto de vista social, econômico, tem um programa ambicioso sobre meio ambiente, tem uma visão sobre globalização muito boa. Quer dizer, realmente o Biden caiu como uma luva no mundo pós-pandemia. Isso é muito importante, né? Quer dizer, o mundo estava em crise por conta da pandemia, uma série de coisas, e o governo anterior também era muito isolacionista, muito American First, e o Biden está tentando mudar isso. Isso é muito bom. Quanto vai ter inflação, qual que vai ser a velocidade de reação do Banco Central americano, é algo que está para se ver. Mas você já está tendo alguns sinais de inflação e você deve começar a ter... Pode espirrar, não tem problema. A gente corta depois. Você sabe o que você está aparecendo? Você trocou o aro do óculos, ou trocou de óculos, agora há pouco de um jeito aqui, você está aparecendo o Jerome Powell. Obrigado, mas você sabe que eu compro óculos de farmácia, né? Sim. E sempre compro em farmácia, e normalmente eles duram uns 3 meses, a vida útil deles. Quebra, jogo fora. E esse daqui comprei faz 1 ano e meio e não quebra. Já está todo gasto, a haste está gasta. A Marta fala, você não pode usar esse óculos. Marta, esse óculos não quebra. Eu tenho até um óculos mais bonito, mas este não quebra. Uhum. Então, eu uso óculos, né? É um inquebrável. Tá certo. Me conta uma coisa. Tanto o programa do Biden, que é bem focado mesmo, fala em novas matrizes energéticas, é um programa enorme. A única coisa que eu tenho que o Brasil não recuou 1 centímetro para trás é na questão do agronegócio, mesmo com todos os problemas que tem, falta de seguro rural e outros problemas, logística e o diabo. Essa dependência brasileira do crescimento americano e chinês, que é o maior comprador do agro brasileiro, isso aí não pode e ainda nosso governo aí falando mal de chinês e tal, isso não pode, qualquer hora, nos deixar numa situação com uma saída muito ruim, uma saia justa muito ruim? Ficamos dependentes. A hora que o preço das commodities está bem é festa, a hora que o preço das commodities cai é velório, né? É isso, nós estamos cada vez mais dependentes desse tipo de coisa. Quer dizer, temos que comemorar, temos que aproveitar, podíamos aproveitar para avançar mais no agronegócio, né, já que isso funciona bem e tem espaço para melhorar muito isso, mas você se torna cada vez mais dependente dos outros.
e é o que está acontecendo. Então, e é ruim isso, né? O Brasil tem potencial, mas quantidade de indústrias que está sendo destruída, quantidade de o desemprego no Brasil é um problema grande, quer dizer, por um lado nós queremos ser o celeiro do mundo, por outro lado você tem gente passando fome. Se você anda na rua aqui em São Paulo, você fica impressionado pela quantidade de gente na porta do supermercado pedindo comida, não estão pedindo dinheiro, não, me dá algo para comer. Eu nunca tinha visto isso, campanha contra a fome. Isso era algo dos anos 60, está voltando. Então, é um quadro triste, sim. Temos que mudar isso, temos como pensar um pouquinho mais para frente. Eu não consigo ser totalmente pessimista, mas essa situação da pandemia, que eu, por exemplo, estou ficando em casa a maior parte do tempo. Saio assim quando tenho necessidade e tenho tentado ajudar aí com esse negócio de levam um quilo de feijão, 1 quilo de arroz e tal. Agora, é impressionante porque, para mim, eu não sei se é assim que você vê, a fome está atacando especialmente o pessoal que trabalhava na rua, né, vendedores de rua, enfim, e outras pessoas, restaurantes, garçons e tal. O pessoal que tem normalmente já tem mais dificuldade, porque quem pode, como você e eu, faz compra e a comida chega em casa, né? Tá prejudicando mais os que têm menos. Essa visão é correta? Essa visão é correta, quer dizer, tem uma música das meninas, não sei se você lembra, bom, xibom, xibom, bom, bom, lembra? Não. Não lembra as meninas? Tereza Cristina, a cantora? Eu sou jovem, eu não lembro. Não. Essa música é o de cima sobe e o de baixo desce. Ah, sim, acho que eu lembro. É isso daí que está acontecendo. Os mais ricos, os que estão bem ricos como você, que tem propriedades latifundiárias, estão ficando mais ricos, né? Uhum. E os que não têm, né, estão ficando mais pobres, né? Mas eu não tenho propriedades do Chaco argentino, essas coisas. Mas você tem no Mato Grosso, do Pará, imagina. Noroeste do Estado Paulista. Eu tenho um vasinho com alecrim aqui, é tudo que eu tenho. Dá para fazer batata com alecrim, é gostoso. Faço. Você pega a batata, põe com manteiga, queijo provolone, gorgonzola e alecrim em cima, põe no forno, e abre a garrafa de vinho e me telefona. Tá certo, eu usei alecrim num molho de mostarda com filé mignon, o molho de mostarda do Danton, você lembra desse restaurante? Era ali na Deputada Lacerda Franco, aqui perto, na Vila Madalena. Bom, vamos trocar a receita agora. Você é bom nisso. Eu acho que os economistas, eles são meio ruins de previsão, eles não acertam muito. Você pode me confirmar ou não. Agora, nós estamos já quase no meio do ano. Você tem alguma previsão para qual será a taxa de câmbio este ano, no final do ano? 5,20, 5,70, 5,40? 4,80. Anota aí, por favor. Vou marcar aqui já. 4,80. 4,80? Por que tanto otimismo? Não é otimismo. Se você pensar um pouco, no começo do governo, estava 3 e pouco. Não tem nada que justificasse ir para 4, depois para 5 e pouco. Muito por conta da estrutura do mercado cambial, que faz com que você tenha muita volatilidade nos preços. Mas se acaba o ruído político, o dólar vai caindo sempre, está caindo e vai continuar caindo. Se não acontecer nada de grave, né? Uhum. Apesar que agora tem um novo show, tiraram o BBB agora e puseram outro, o CPI, né? CPI. E o índice Bovespa, você acha que está num nível bom ou tá o índice Bovespa? 122 pontos, 122 mil pontos. Depende do que vai acontecer com juros, com a economia um pouco, né?
Mas se ele se sustenta 120, se você corrige ele, continua abaixo com relação ao patamar histórico, né? Agora, depende muito, o Brasil tem uma classe empresarial muito dinâmica, empresas bem geridas, então tem potencial, né? Mas potencial existe, potencial do Brasil crescer 4%, 5% ao ano sustentadamente, ele tem. A questão é se ele vai fazer a lição de casa. É como cada um de nós tem potencial de correr uma maratona. A questão é se vamos acordar todo dia de manhã cedo e treinar 1 hora todo dia. Essa é a questão, né? Me conta uma coisa, taxa de crescimento do PIB, você tem alguma previsão para esse ano? É 4%, mas não quer dizer muito. Se o ano passado caiu 4,1, hoje cai 4, quer dizer... Cai não, sobe 4. Sobe 4, estamos no 0 a 0 ainda, né? Bom, melhor do que se fosse negativo, né? Mas pior do que se fosse positivo, né? É melhor, uma frase para você anotar, é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. Com certeza. Troster, o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer, muito obrigado. Vou fazer a sua batata com gorgonzola, alecrim e só, né? E põe no manteiga, forno. Põe um pouquinho de manteiga antes. Isso, põe manteiga. Então, qualquer coisa com manteiga fica melhor, sempre. Os franceses é que dizem isso, né? Bom, eu quero te agradecer e vou te chamar logo, logo para a gente conversar mais um pouquinho. O programa hoje foi Economia com o professor e economista Roberto Luiz Troster. Na próxima semana tem mais. Fique aí, continue comigo, até lá.